Então, boa noite a todos e todas. Muito feliz de ver todo mundo aqui. E nosso agradecimento especial ao Werner e ao Felipe, que toparam ceder essa noite nesse evento, que está sendo promovido pelo movimento Renovar Nosso Mundo. De forma resumida, é um movimento internacional que existe no Brasil desde 2017 e que nosso grande objetivo é sensibilizar, informar, engajar a Igreja Evangélica Brasileira no cuidado da criação. E a gente está no mês de junho, o mês do meio ambiente, e todo ano a gente faz a campanha chamada Junho Verde, onde a gente promove algumas ações, né? E essa é uma delas. A próxima semana que vem, quarta-feira, a gente vai ter já a Lourdes Brasil, de deixar aqui já o convite, que vai falar, ela trabalha muito com crianças, né? E como envolver as crianças das igrejas no cuidado do meio ambiente, como abordar esse assunto com as crianças das nossas igrejas, né? E o Werner, ele lançou recentemente esse livro e colocou lá o selo de Renovar Nosso Mundo. A gente ficou muito feliz com isso. Werner, muito obrigada por esse privilégio. E quem conhece o Werner sabe que ele é uma pessoa incrível, uma lenda viva. Eu falo sempre que tinha que ter a biografia do Werner. Eu falo para todo mundo que eu conheço alguém que já conheceu Madre Teresa de Calcutá. Essa é a pessoa. E, bom, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra ao Felipe, ao Werner, e novamente agradecer por este momento aqui com todos e todas. Felipe? Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Raquel, pela abertura. Obrigado pelo convite também. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa roda, nessa mesa de conversa. Eu me sinto muito honrado também, igualmente a Raquel, por estar aqui com o Werner, uma pessoa com quem a gente aprende demais, que ensina muito da sua experiência, da sua caminhada, da sua jornada. Então, é um privilégio muito grande e, além disso, por participar do movimento Renovar Nosso Mundo, que eu acredito que é um ajuntamento de pessoas que tem trazido muitas boas sementes, espalhando pelas igrejas no Brasil, nos seus grupos, nas suas associações. Então, eu me sinto também muito alegre e honrado de participar do movimento Renovar Nosso Mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou missionário, sou jornalista, moro aqui em Parintins, no interior do Amazonas, nessa imensa Amazônia, um lugar muito privilegiado também, graças a Deus. E aqui eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Parintins. É, Temos desenvolvido algumas atividades relacionado ao cuidado da criação, e a minha história com o Movimento Renovar Nosso Mundo remete a 2018, quando eu assumi a coordenação da comunicação do movimento, e foi um mergulho muito impactante e transformador para mim, e desde lá não me ausentei mais do movimento. Então, essa é a minha apresentação, e eu quero ter a honra de apresentar o Werner. Eu vou ler aqui um pouquinho da biografia dele, que está no livro. Estou aqui com o meu exemplar, chegou aqui, estou longe, mas chegou o livro aqui. Eu vou ler um pouquinho da biografia dele e logo mais o Werner pode falar também um pouco mais a respeito da caminhada e da jornada dele como ativista ambiental. Bem, Werner Fuchs é bacharel em teologia na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e especialização lato sensu em Bangalore, na Índia. Exerceu o ministério pastoral em diversas paróquias da Igreja Evangélica Cristã Luterana e foi professor na Escola Superior de Teologia. Por quase uma década, foi um dos coordenadores da Comissão Pastoral da Terra do Paraná. Assessorou a Pastoral Popular Luterana, foi iniciador e coordenador da Rede Evangélica Paranaense de Ação Social e integrou os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional Estadual e Nacional. Realizou assessorias dos espaços do SEB, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, da CPT, e de movimentos sociais populares, agroecológicos e ambientais. Exerceu cargos em diversas organizações do terceiro setor e foi líder de uma cooperativa solidária. É também tradutor de cerca de 60 obras teológicas e afins. Atualmente participa do movimento Renovar Nosso Mundo,
Renovar Nosso Mundo. Werner e sua esposa, Úrsula, foram abençoados com duas filhas, Beatriz Rebeca e Júnia Larissa. Então, essa é um pouquinho da biografia do Werner, mas agora eu passo a palavra para ele e a gente gostaria de ouvir um pouquinho, Werner, de forma bem resumida, essa longa experiência que você tem, um pouco da sua caminhada e da sua trajetória como ativista ambiental. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite a todos, todas vocês. Fico muito grato de poder conversar com vocês e compartilhar um pouco, né, desse conteúdo do livro e também está aberto para outras perguntas, naturalmente. Esperamos que Deus nos conduza, né, e nos ilumine naquilo que é mais prioritário fazer nesse momento em que vivemos e nesse contexto em que vivemos. Pois é, na verdade eu nunca me defini como ativista ambiental, né? Foi mais assim por coincidências, né, que eu fui me envolvendo. A parte de trabalhar na questão social, principalmente na Comissão Pastoral da Terra do Paraná, e com a Pastoral Popular Luterana, me envolveu muito mais em movimentos sociais, né? Então, lá no oeste do Paraná, foi a época em que surgiu o movimento dos atingidos da Itaipu, e a igreja onde eu trabalhava, praticamente todas as comunidades lá ficaram debaixo d'água, pelo menos mais da metade, inclusive também católicos, batistas e congregacionais, e praticamente foi natural que as igrejas se unissem, né, para defender os direitos dos atingidos. E com algumas sobras de lá, em 1981, né, quando ia subir a água, ela chegou a subir em 82, né, o enchimento do lago, mas antes disso já iniciamos o movimento de Sem Terra, né, que na época nem se chamava MST. E assim eu fui muito mais diretamente envolvido na questão social e do movimento popular. Mas junto com isso sempre estava, por exemplo, na questão de Itaipu, toda aquela área alagada, né, são 140 mil hectares de terras de primeira qualidade debaixo d'água, né? Então isso também tem a ver com o meio ambiente e belezas naturais que foram alagadas, desapareceram, né, as sete quedas e outros saltos. Então, a questão ambiental estava sempre junto, né? E então, depois desse período, quando eu atuei na Escola Superior de Teologia, eu dava as aulas de missiologia e fui convidado, de repente, para fazer alguns estudos bíblicos com o pessoal do Conselho Mundial de Igrejas. Acabei sendo convidado para isso em 1989, imagina, para o O ano primeiro que eu Congresso nasci. Mundial, né? Congresso Mundial chamava Justiça, Paz e Integridade da Criação, né? Eu fui um dos dois representantes aliás, não, tinha mais alguns brasileiros também, mas eram poucos, né? Então, me pediram para fazer um estudo bíblico lá. Eu achei, bom, estudo bíblico é grupo de 30, 40, no fim, era mais de 1.000 pessoas, né? Então, a gente tem que ficar atento para essas coisas. Então, desde lá eu estou envolvido, né? Porque também a questão da agroecologia e a questão da segurança alimentar está envolvendo a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente saudável, que é garantido pela Constituição brasileira, mas tem tantas outras coisas que impedem, né? Então, Ô, realmente, Werner, eu não posso dizer que eu sou um ativista ambiental, mas, por exemplo, dentro da Repaz, que você falou, Felipe, eu ajudei a criar junto com o pastor Batista, nós criamos também um grupo de hortas urbanas, né, no espaço das igrejas e de assim, de algumas organizações cristãs, né? E aí foi uma experiência muito boa de 4 anos, mais ou menos, que funcionou. O Bebeto, que está por aí na lista, estava por há pouco, também participou desse grupo, né? Então, a partir daí é que a gente se envolveu também com Renovar Nosso Mundo. Werner, eu já ouvi falar que existe uma conversão ecológica e eu considero que o meu envolvimento com Renovar Nosso Mundo
proporcionou para mim essa conversão ecológica, quando eu comecei a enxergar coisas que até então nunca tinham saltado aos meus olhos. Na sua caminhada, sempre foi algo muito natural, essas temáticas ambientais envolvidas com a questão social, ou também você teve alguma situação, algum envolvimento específico que você considera essa tal conversão ecológica, se podemos colocar desse jeito? Eu não lembro agora de nenhum momento específico. Havia muitas situações onde a gente se revoltou, né, com absurdos que aconteciam. E também, por exemplo, dentro da Pastoral da Terra, a gente fez campanhas contra a liberação de agrotóxicos, né? Uma vez a Igreja Católica liderou uma campanha contra os transgênicos, né? As transgenias, né? No início do governo Lula e tal, e isso sempre estava junto na caminhada da gente, né? Eu não acho assim que houve um momento específico. A experiência na Índia me ajudou também, porque eu tive oportunidade, isso eu nunca compartilhei, mas eu estive numa aldeia daquelas autossustentáveis, né, que o Gandhi iniciou, né? Então, nessa aldeia tinha biogás, tinha pequenas prensas para extração do óleo vegetal, é claro, hoje é mais um saudosismo de pequenos grupos, mas aquilo para a época de 70 anos atrás era marcante, né? A autossustentabilidade de aldeias, né, que só precisavam fazer a marcha até no mar para buscar sal, né? E no mais eles eram autossustentáveis, né? Muito bem. Werner, e agora entrando na questão do livro, conta para gente um pouco como que surgiu essa ideia, como que nasceu esse livro, essas reflexões para a gente, que está aqui na nossa mão agora. Conta um pouquinho para a gente dessa história aí. Bom, na verdade não começou com a ideia de livro, né? Começou com as mensagens para o tempo da criação, que na verdade eram textos curtos de podcast, que foi gravado pela Rádio Web Luteranos, e o Hans, que está por aí também. Hans, bem-vindo. É, Você também conseguiu que fosse transmitido na Rádio União FM de Novo Hamburgo, né? Os mesmos textos, né? É, e aí teve um cara tal de Felipe Reis, lá de Parintins, diz: você tem que fazer um livro disso. Lembra? Então, foi assim que surgiu a ideia, mas eu nunca fui assim uma coisa premente, né? Até perguntei, mas não é possível fazer um e-book, ou, aliás, um audiobook? Eu nem sabia se existe isso ou não, mas você confirmou que existe audiobook também, né? É, Só que foi perdido o momento, e daí eu fui escrevendo alguns outros textos, fui juntando, até que surgiu isso aí. Então, os primeiros 30 e poucos textos são bem curtos, de uma página, é, relacionados com o tempo da criação, que na época era o jubileu da Terra, né? E eu pensei, nós temos que, como se refere a um texto lá de Levítico 25, vamos buscar, eu tentei buscar algumas coisas do Novo Testamento para complementar, né? Então, não é assim que eu desprezasse o Antigo Testamento, mas o livro focou bem mais no Novo Testamento. E depois tem aqueles outros textos que foram surgindo, alguns já compartilhados por PDF e tal, por WhatsApp, e vários, um bom número aí também de textos inéditos, né? E ele foi lançado na Assembleia de Renovar Nosso Mundo, foi no início desse ano? Em março, em março. Em março desse ano. Sim. Bem, para a gente entender um pouco mais, conhecer um pouco mais dessa obra, como é que vai funcionar, pessoal? Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou lançar para o Werner a respeito dessa obra, mas a gente quer também deixar livre, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Inclusive, o Werner falou se tiver alguma discordância também, a gente tem essa abertura de liberdade para colocar os comentários, tá certo? Então, Werner, eu queria começar uma coisa que me chamou muita atenção, é que na apresentação você afirma que a palavra de Deus é acontecimento. Para mim, que sou uma pessoa que trabalha com palavras, com texto, eu achei um pouco estranho essa afirmação e eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Como assim a palavra de Deus é acontecimento?
Aí a frase continua, né? Que as muitas palavras é por nossa conta, são por nossa conta, né? É, nós é que somos os que fazemos o discurso, né? Mas, no fundo, tem o seguinte: a intenção do livro é tentar descobrir por que as igrejas não se engajam, por que são passivas, tanto na questão social política, como também porque não se engajam, não valorizam o meio ambiente, cuidado da criação, né? Então, tradicionalmente, sempre se falou de que lá, Gênesis 1, Gênesis 2, né, devemos cultivar e guardar esse jardim, mas o planeta está sendo detonado, né? E não tem assim grupos cristãos expressivos se manifestando. Claro que tem, mas não é o suficiente, né? A maioria das igrejas estão totalmente caladas e não falam sobre a questão ambiental, né? Então, eu queria entender isso e analisar mais a fundo. E uma das percepções, tem várias percepções subjacentes, mas uma delas é o seguinte: a gente usa a Bíblia como texto, certo? Um texto que você analisa, você discute, você pensa, será que eu aplico ou não aplico, né? Mas a Bíblia não é isso, né? A Bíblia é uma coletânea de experiências com Deus vivo, né? E uma das palavras mais marcantes é essa de Amós, né? Que inclusive o Amós é a base para o tempo da criação agora a partir de setembro, né? Amós 3:8 diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, a experiência de Deus, ou de um Deus que fala, leva as coisas a acontecerem. E as muitas falas, muitas conversas que nós fazemos, às vezes não causam efeito nenhum, tá? E isso dá para corroborar com uma série de outras observações, né? De filtros que se aplicam nos textos bíblicos, aí tem vários textos assim bem polêmicos, né? Mas também outras coisas que, por exemplo, a gente acha que uma ideia bem colocada vai mobilizar pessoas. E muitas vezes não mobiliza, quase sempre não mobiliza, né? Por quê? Por exemplo, o Bonhoeffer falou que não é o pensamento que faz as pessoas agir, mas a disposição de assumir responsabilidades, né? Ele chegou a escrever, eu cito duas vezes esse pensamento no livro, ele chegou a dizer que na fuga das ideias não está a liberdade está na ação. Então, praticamente todas as assessorias de CBI que eu fazia lá no Paraná, eu começava com isso. A palavra de Deus é acontecimento. E o acontecimento que nos envolve, que nos arrasta e nos faz nos engajar ou não. Uma das duas. E não é um texto neutro que eu posso analisar criticamente. Então, a partir dessa afirmação mais geral, Felipe, eu comecei a analisar vários textos, inclusive tem um aqui, no fim do segundo bloco, que diz assim: simplesmente fazer, né? E é justamente Mateus 7:24, lá no fim do Sermão do Monte, o sábio é aquele que ouve essas palavras e as pratica. Aí você analisa o termo grego, né, que está lá, é poiein, fazer, é um fazer mecânico, sem muita discussão, né? Você simplesmente ouve, é a palavra de Deus, eu vou cumprir, vou fazer, né? Amar o próximo, amar o inimigo, oferecer a segunda face, tudo que está ali, né? E lá na frente, nós usamos a palavra praticar, mas o verbo prasein, que é diferente do que o poiein, é um verbo que já reflete uma ação refletida, ponderada, estratégica, tá? Então, a gente pode ver um crescendo. Tem coisas que a Bíblia pede para você não analisar e decidir, eu vou ver, julgar e talvez agir,
né? Não, eu vou agir, depois eu vou avaliar e vou refazer minha ação. É uma outra dinâmica, um outro método. E isso, então, é um exemplo de como, às vezes, a gente, no português, os dois verbos são traduzidos como fazer ou como praticar, não se faz essa distinção. Então, a gente acha que a gente pode ir refletindo, refletindo, e aí quase os educadores ou os pregadores, eles gastam saliva para convencer as pessoas, fazem uma bela mensagem, uma exposição, e aí, no fim, querem convencer com apelos e tal, que as pessoas finalmente se engajem em alguma coisa. Então, querem levar a teoria para a prática, em vez de levar a prática para dentro da sua teoria. É muito interessante como esse conceito que o Werner trouxe agora, gente, ele nos leva a olhar numa outra perspectiva e ele desafia algumas ideias que já estão postas e que a gente pensa e reproduz, né, muito naturalmente nas nossas igrejas. Então, inclusive no prefácio do livro, o Timóteo Carriquelli vai falar que essa obra ela nos desafia o Werner, ele com muita paixão nos desafia a um conformismo religioso confortável, de a gente sair desse lugar. Então, esse pequeno livro de 140 páginas, na verdade, dava para a gente falar sobre muitas ideias e reflexões que tem aqui a noite toda. Né? Então, essa questão da palavra de Deus como acontecimento e não apenas texto é muito interessante e saltou aos meus olhos. No final, a gente vai falar sobre como você pode adquirir o livro, mas parece-me que aqui na nossa roda de conversa já tem algumas pessoas que tiveram acesso ao livro e a gente queria abrir, se alguém quiser já fazer alguma intervenção, alguma pergunta, algum comentário, pode levantar a mão aqui no chat, tá certo? Que a gente vai estar abrindo a oportunidade para você que quer fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta. Tem alguém nesse momento que gostaria de fazer isso? Sim, pode ser. Werner, em primeiro lugar, é assim, uma pergunta bem, vamos dizer, bem ingênua, né? Eu li aqui no teu livro que tu falou do Exupéry, né? Exupéry, aquele do Pequeno Príncipe. Tá ouvindo, Werner? Sim, sim. Então, você fala uma frase bem interessante. Amar não é olhar um para o outro, mas olharem ambos na mesma direção. Eu li o Exupéry e eu não vi essa frase porque faz muito tempo, ou minha cabeça mudou. Então, agora eu vejo essa frase assim que estava no livro do Exupéry e você, como um intelectual, teve que falar para mim que amar não é olhar um para o outro, mas ambos na mesma direção. Que coisa, hein, velho? E aí, o que você nos fala sobre essa frase? É que, na verdade, a gente logo pensa em namoro, né? Sim, Um olhando para o outro, uma olhando para o outro, vice-versa, né? Mas o Saint-Exupéry não está pensando nisso. Ele está pensando na perspectiva de olhar para frente, né? Olhar juntos com aquilo que a gente chama de utopia, por exemplo, né? Ou de uma visão de uma transformação, de um mundo novo, transformado, né? E por isso eu também acrescentei a frase do Michel Quoist, né? Que na minha época de jovem era muito lido, tanto como católicos como evangélicos, né? E ele fala justamente que quando nós chegarmos lá na presença de Deus, não vai ser perguntado o que você sonhou, o que você ensinou, né? Qual é o discurso bonito que você fez, mas que caminho que você andou, em que direção você andou, né? Então essa lá no fundo é a questão, né? Nós temos que nos dar conta de que é preciso agir nesse mundo, né? Porque Deus age nesse mundo e nós não podemos ficar passivos. Então, isso também está dentro daquilo que está subjacente, né? Todas as palavras bíblicas, elas, antes de serem registradas como texto, elas foram acontecimento, né?
E nós, luteranos, temos o hino do Castelo Forte, né? O Salmo 46, que é a coisa mais bonita que tem, todo mundo gosta de cantar, né? Castelo Forte, né? Mas ali fala de socorro bem presente nas tribulações, né? Então eu pergunto, alguém sentado no banco da igreja conseguiu compor um salmo desses? Não, foi a experiência da vida dele, nas cruzes e encruzilhadas da vida, ele se deu conta que Deus é um socorro bem presente, né? Então, é a experiência com Deus que leva as pessoas, às vezes, muito depois, porque na hora nem conseguem verbalizar, muito depois compõem um hino, compõem um salmo ou fazem um texto escrito para testemunhar aquilo que eles vivenciaram, né? Ainda nessa parte da apresentação, quando você cita algumas frases polêmicas, Werner, não tem como a gente deixar de fora pensar a questão, afinal, o que é ser igreja? Né? Se a gente está aqui colocando que a igreja ela tem essa tarefa de cuidado, de preocupação com questões socioambientais, uma pergunta anterior é qual a identidade, né? O que é ser igreja? E você também nos provoca nesse sentido. Eu queria lhe ouvir qual a sua concepção de igreja. Verdade. Primeiro, a igreja, ela, quando ela ora o Pai Nosso, venha o teu reino, ela se coloca em segundo lugar, não em primeiro lugar, né? E eu acho que muita gente, muitos líderes e muitos membros de igreja esqueceram isso. Colocam a igreja em primeiro lugar. Então, várias das formulações polêmicas aqui do livro são justamente para desmontar isso, essa visão equivocada, né? Que a igreja realmente tem que se colocar em segundo lugar. Então, tem um texto, por exemplo, que está intitulado Da Igreja ao Reino, né? E o reino de Deus não precisa de paróquia, não precisa de outras coisas, mas não de uma igreja estruturada, né? Então, aí vem toda a discussão. Nessa mesma introdução, eu já falo que se a gente entender corretamente a palavra ou a ideia de igreja, a gente não precisa colocar muletas e dizer mais igreja evangélica, igreja missionária. Não, o fato de ser igreja já é o suficiente, né, para dizer que ela é uma ajudante para fazer acontecer o reino de Deus. Então, acabei, até hoje, está no livro também, uma formulação, eu citei ela para alguns colegas, de que eu vejo hoje a igreja como uma... Quem precisa da igreja somos nós, não Deus, né? Eu vejo como quase como aquelas mesinhas que tem com aqueles copos d'água quando tem uma maratona passando pela cidade, né? E os corredores precisam um pouquinho de refresco e às vezes um pouco de outros cuidados. Então, para isso que existe a igreja, né? Mas os fiéis mesmo têm que correr pelas ruas da cidade, pela realidade e desempenhar o testemunho ali, né? Então, por isso que tem essas formulações polêmicas, né? Que Jesus nunca disse eu sou o aprisco, né? Na Bíblia não diz que ele é o aprisco. Ele é o bom pastor, né? Que leva para fora do aprisco. Porque dentro do aprisco não tem pasto verdejante, dentro de um curral, né? E por isso ele também não ensinou e não diz que nós temos que ter um pastoreio de curral, né? Gente dentro do curral. Elas podem as ovelhas ali podem se cuidar juntas. Era costume que vários pastores reuniam à noite os seus rebanhos dentro de um curral, dentro de um aprisco. E o pastor ia dormir e tinha uma pessoa cuidando. Outro dia o pastor chamava, né, o seu rebanho, eles escutavam a voz e saíam para o pasto. E até eu fiz esse teste, é interessante, a maioria dos membros de igreja acham que quando o bom pastor sai para procurar uma ovelha perdida, onde é que ele deixa as 99? Ah, é no aprisco. Não mesmo, pode olhar lá. Deixa nos montes ou no deserto, ou na beira do deserto. Então, as 99 que dizem que são salvas, não estão guardadas no aprisco.
Então, se você faz a pergunta, onde é que eu consigo alimento espiritual? Todo mundo, a maioria dos pastores vai dizer, é dentro da igreja. Não é verdade? Ali só tem chão batido. Eu digo assim, discurso enlatado. Bom, são muitas provocações, né? Isso faz a gente Verdade. refletir bastante. No seu primeiro impulso, no primeiro texto que você coloca no seu livro, você traz para a gente uma citação muito interessante, que é 2 Coríntios 5,19, e coloca a cruz como referência. E eu lembro Sim. que essa centralidade da cruz já foi um tema que a gente também comentou dentro de Renovar Nosso Mundo. E eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente sobre essa centralidade, como que a centralidade da cruz, como que ela nos ajuda a compreender esse caminho como igreja e de colocar em prática também, né, as implicações teológicas e práticas de ter a cruz como centro da nossa experiência de fé. Pois é, Felipe, essa definição para o Renovar Nosso Mundo foi naquele segundo encontro, né, Raquel, em Campinas, que fizemos 2019, eu acho, onde foi definido como um dos eixos teológicos para renovar nosso mundo, né? E a partir de Colossenses 1 e de 2 Coríntios 5:19, os dois textos. Dentro do livro, Felipe, tem um outro texto que elabora isso melhor, justamente baseado em Colossenses 1:19 e 20. É, hostilidade, hostilidade abolida, uma coisa assim, que é o nome do trecho lá. Então, 2 Coríntios 5:19 fala: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos dando o ministério da reconciliação. Tá? Então, essa questão do reconciliar o mundo e não só as pessoas com Deus leva a gente a pensar adiante, né? Como é que acontece reconciliação? Onde? Em que situações? E eu vejo pelo menos três, né? Uma de uma pessoa que ofendeu o outro e precisam fazer as pazes, né? Poderia ser nós em relação a Deus, né? Outra situação em que duas pessoas brigaram entre si e os dois têm que pedir perdão um para o outro, né? Seria uma relação mais social. E tem uma outra situação em que alguém cometeu uma atrocidade e a outra pessoa é só vítima. Ou então, no caso, a natureza é vítima. Então, desde Gênesis 3, quando dois bichinhos tiveram que entregar o couro para cobrir as vergonhas do primeiro casal, né? A natureza é vítima do agir humano, não tem culpa de nada, né? Ela é inocente de tudo, a natureza, mas é vítima da agressão, dos maus tratos e assim por diante. E essa reconciliação, então, ela já foi dada, foi outorgada em Cristo, pela cruz de Cristo, né? Pelo ato da cruz de Cristo. Então, a nós, seres humanos, nós temos o privilégio de poder verbalizar isso e de viver a partir dessa certeza ou dessa afirmação. Então, nesse ponto, eu também discordo de gente que fala de que cuidar da criação é um mandato, né? Ou é um mandamento. Não, é um privilégio, né? É um privilégio de poder vivenciar uma coisa que já está consolidada, né? Então, eu vejo a cruz central por causa disso. Muito bem. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Como que essas afirmações do Verne estão ecoando aí na mente de Eu, vocês? Quem já leu o livro, quem ainda não leu, que eu gostaria, vai com Felipe, certeza querer ler. Sim, Diga. fica à vontade. é, até dentro desse tema que o pastor Werner acabou de falar, da questão da reconciliação, me impressiona muito o fato das igrejas realmente não se engajarem nessa discussão do cuidado com a criação, né? E eu tenho duas hipóteses para que isso aconteça. Eu queria ouvir a opinião do pastor Werner sobre isso.
Uma delas é teológica, no sentido de que há um grande entendimento de que nós estamos de passagem pelo planeta e então não deveria existir muita preocupação com o que vai acontecer com o planeta, porque nós vamos para uma outra dimensão, uma outra situação, né, na glória e então cuidado com o planeta ele seria um cuidado secundário. Esta seria uma tese que eu acredito que enfraqueça esse engajamento na preservação da criação. A outra, eu tenho vivenciado, eu sou de uma igreja neopentecostal de uma cidade rural, aqui no ABC Paulista, de São Caetano do Sul, e é muito nítido para mim o fato de que as igrejas dessa tendência que eu congrego, elas entendem a questão da sustentabilidade, a questão do cuidado com o planeta como uma pauta de esquerda. E eu queria que o pastor falasse um pouco sobre qual das duas visões atrapalha mais o engajamento na preservação da criação. Bom, eu acho que as duas estão presentes, né? E a gente tem que avaliar de situação em situação. Por exemplo, no projeto das hortas urbanas lá na área de Curitiba, a gente sentiu isso também, né? De que isso aí é coisa coisa de esquerda, é que nem o tomate, começa verde e acaba vermelho, mais ou menos assim, né? É, mas, mas eu acredito que, pelo menos é a tentativa do livro, se a gente mostrar que essa visão teológica que você coloca, Ademir, que ela está equivocada, né? E eu, no livro eu tento mostrar isso por meio de várias explicações, que nós não vamos para uma outra dimensão, né? Vou só dar dois exemplos. É, quando a gente diz que vai ao encontro, né? Na Bíblia fala, vai ao encontro nos ares, né? Da volta de Jesus, essa palavra ir ao encontro é um termo técnico usado na época para recepcionar uma grande autoridade, uma celebridade, para daí entrar na cidade e se hospedar dentro da cidade. Não é para seguir voando adiante. Ir ao encontro é um comitê de boas-vindas, entendeu? Para vir aqui para essa terra. Então, esse vamos dizer assim, se traduzir corretamente, teria que dizer ir ao encontro nos ares, ok, nas alturas, mas para trazer o reino definitivo para essa terra. Em segundo lugar, vem o seguinte: no grego também está explicado no livro, tem dois termos para novo, novos céus e nova terra, ou nova aliança, nova criação, tal, né? Tem duas palavras. Uma palavra é neos e a outra é kainé, kainos, né? Neos significa zero, 0 quilômetro. Nunca houve, de repente tem. Digamos que tem lá um carro que está sendo repaginado constantemente, mas de repente a empresa para e faz um modelo completamente diferente. Então é totalmente novo, tá? E kainos significa o antigo restaurado, repaginado, melhorado e transtornado novo. E a Bíblia sempre usa kainos para Novo Testamento. É um testamento renovado, tá? A nova criação é a mesma pessoa renovada e restaurada. E agora, daí, 1 Coríntios 15, um corpo, até com um extra a mais, que um corpo agora é o mesmo corpo, mas não é mais corruptível, né? E quando fala novos céus e nova terra, também falam céus e terra renovados. Estes céus e esta terra renovados. Essa é a promessa, né? Então a pessoa, de repente, vai se dar conta que nós não vamos para o céu. Entendeu? Então, é um discurso de séculos que a igreja fez, mas não diz na Bíblia isso. Tá? Assim como na Bíblia também não diz que Jesus nunca falou que tem que nascer de novo. E assim tem mais outros exemplos para mostrar como as leituras são filtradas, ou as traduções são filtradas, né? O próprio mandamento, ou a grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações,
Tem 2 erros de gramática, né, nessa frase. Eu mesmo, quando eu fui do diretório da Sociedade Bíblica lá no Paraná, eu apresentei essa questão para o presidente da Sociedade Bíblica. Mas é assim a tradição, e sempre foi traduzido assim. Então, é, a tradição se impõe sobre a tradução correta. E aí tem alguns outros exemplos também, né? Por exemplo, as pessoas não querem um Deus carente, miserável, mas é o que diz em Zacarias 9. Eis que vem teu rei justo e carente, miserável, vítima de discriminação. Então, quando o hebraico foi traduzido para o grego, os 70 tradutores lá de Alexandria traduziram, em vez de carente, traduziram para vitorioso, salvador. E as Bíblias repetem isso até hoje. Então, esse rei é justo e vitorioso, salvador. Só que não diz isso lá no hebraico, no original hebraico. E assim você vai olhando mais coisas, como ou tem erro de tradução mesmo, ou tem distorções. Vou dar mais um pequeno exemplo para você se perceber de como a gente tem que resgatar coisas. A Bíblia não tem uma palavra, o grego não tem uma palavra para família. E nós falamos de família de Deus adoidado por aí, né? Somos todos irmãos e irmãs na fé e assim por diante, somos da família de Deus. E o discurso da igreja se restringe a um Deus doméstico, uma divindade doméstica que os pagãos também já tinham, certo? Mas a Bíblia não fala de família. Claro que Jesus falou de Deus, falou com Deus Pai, né? Correto, uma relação amorosa. Mas a palavra família não existe. O que existe é oikos, que significa casa. Entendeu? É casa. E a casa é muito mais. Se você pensa na volta do filho pródigo, que voltou para casa, o pai esperando ele, o que o pai mandou fazer? Mandou os empregados matar um bezerro, e assim por diante. O irmão que estava trabalhando na propriedade com o pai. Quer dizer, a casa é todo um empreendimento produtivo, cultural, ecológico e assim por diante. A própria palavra economia e ecologia, as duas têm na raiz a palavra oikos. E no momento que você fala só em família, você deixa de fora tudo que tem a ver com oikos, com casa, com economia, com produção. Isso não faz parte da fé, entendeu? A leitura. Então, se condiciona um entendimento só pelo tipo de tradução que é feito, né? Então, é o pai de família que vai plantar uma vinha e fazer vinho? Não. É o dono da propriedade, é o patrão que vai fazer isso. Então, devia ser traduzido um patrão e não um pai de família. E assim, tem erros de tradução ou, vamos dizer assim, distorções que levam a séculos de desvios na teologia e na prática das igrejas. Então, na verdade, eu estou levantando uma lista de coisas. Eu sei que isso não vai ser resolvido assim do dia para o outro, né? Mas vai mexer com os teólogos por aí. Eu sempre digo que a Bíblia é muito mais radical do que os teólogos e que os filósofos, né? Também. E nós é que não conseguimos ser radicais. Esse que é o problema, né? Então, nós vamos fazer um discurso sempre atenuando a radicalidade. Outro exemplo que eu trago, por exemplo, o Paulo, quando foi chamado para ir para o lado da Macedônia, não tinha um homem chamando ele, ele viu no sonho um homem, né? E foi para lá tentando converter homens. A primeira pessoa que aceitou a fé foi uma mulher, Lídia. E a primeira pessoa curada foi uma moça, né? E depois ele batizou a casa inteira do carcereiro, né? Então, o próprio Paulo teve que aprender que não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto, todo mundo é igual. Ele aprendeu na marra isso. E nós perdemos essa dimensão do acontecimento,
né? Da dramaticidade das coisas, dos verbos que acontecem na vida das pessoas e bem mais tarde vão se tornar texto escrito, né? Bem, Nossa, são muitas questões que fazem nossos neurônios ficarem aqui matutando, né? Eu Sim. acredito que o pessoal que está acompanhando aí também deve estar reverberando aí, ó. O Bebeto está comentando aqui, deixa eu ler o comentário dele. Um possível caminho é sair dos templos, abrir diálogo nas bases, não em volta dos púlpitos, mas em volta das mesas, com o propósito de recuperar a compreensão e visão de que a Bíblia é sobre o bem comum, não sobre salvação individual, mas sobre a salvação da comunidade e restauração de todas as coisas. Obrigado, Bebeto. Se você quiser comentar um pouco mais sobre isso, Bebeto, a gente gostaria muito de lhe ouvir. O Bruno também está querendo falar. Bebeto está por aí, vai comentar um pouquinho. O Bruno quer colocar sua questão. Olá, boa noite a todos e todas. Eu queria aproveitar, né, a presença do Werner aí, teólogo e engajado na questão da ecoteologia. Eu queria fazer uma pergunta que não sei se a resposta pode ser muito simples, mas quem sabe eu te ouvir vai ser muito bom para mim. Lendo, né, em Gênesis sobre a forma que Deus cria, né, o ser humano, e ele fala, né, num formato de trindade, né? Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E eu, lendo 1000 vezes essa passagem, toda vez me vem no coração esse pensamento, né? Porque ele fala para fazer o homem nesse formato. E então nós vemos que quando Deus termina a criação, né? Nós temos a natureza criada, nós temos o homem e nós temos a mulher, né? Que também são três. Então, a minha pergunta, Werner, é o seguinte: a gente tem falado muito, né, nos últimos tempos sobre Imago Dei, a imagem de Deus, né? E a minha pergunta nesse sentido, dentro da ecoteologia, é a seguinte: por acaso, talvez, né, não sei, eu quero ouvir isso de você, a nossa imagem de Deus pode não ser uma imagem de uma única pessoa, sendo imagem de Deus, mas ela poderia talvez estar refletida justamente nessa forma de trindade que vivemos naturalmente, né? Ou seja, eu com a natureza criada, com o meu próximo. Se na verdade ser imagem de Deus não seria ter todas essas coisas vivendo de maneira equilibrada, né? Tendo um bom relacionamento com o meu próximo, que eu acredito que o próximo hoje seja refletido na igreja, que é aquilo que o Senhor nos chama para fazer, viver um com o outro em amor, né? Mas ao mesmo tempo ele nos chama também para viver em equilíbrio com a questão ambiental, de cuidado com a criação e uma responsabilidade nossa como cristãos, né? Será que a Imago Dei, será que a imagem de Deus que ele esperava de nós quando ele fala façamos, também não estava sendo uma imagem, para que eu seja a imagem de Deus, eu precisaria necessariamente compreender bem as questões do cuidado com a criação e do amor ao próximo, e isso me tornaria a imagem de Deus? Desculpa a pergunta longa e confusa, talvez. Não, mas está claro, eu acho que você está no caminho bem correto. Se você olhar na hora que foi criado o ser humano em Gênesis, só antes disso, além vamos dizer assim, de alguma releitura e um aprofundamento dos textos do Novo Testamento, nós também precisamos de uma releitura e um aprofundamento dos textos do Gênesis e outros do Antigo Testamento, né? Quem está fazendo isso mais e já publicou é o Timóteo Carriker, né? Que também é do nosso movimento, e ele tem até aquele livro sobre o cuidado da criação, né? Talvez, Raquel, você podia postar, né, o link desse livro que pode ser baixado da Ultimato. Vai postando aí se você achar. Então, eu acho assim que tem várias coisas do Gênesis que nós temos que repensar,
porque sempre foi lido, foi ensinado nas escolas, na teologia, mas não surtiu efeito. Então, vou te dar um exemplo, essa questão do façamos, né? Ali é um plural, realmente, né? Mas aí fala o ser humano, a imagem desse plural aí, né? Que poderia, hoje se fala que era a Trindade, né? E aí quem é criado à imagem de Deus? As pessoas vão responder, o ser humano, o indivíduo. E se você olhar direito, diz lá assim, homem e mulher os criou, à imagem de Deus os criou. Então, o casal é que é criado à imagem de Deus, não o indivíduo, porque na época nem se falava em indivíduo. Então, o casal, então, relacionamento, como que tem entre casal, é da natureza de Deus. Deus quer se relacionar. Deus é relação dentro de si mesmo, pode ser por trindade, dizendo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é relação também com as suas criaturas. Então, é um Deus que se relaciona, né? Então, esse aspecto é importante, e toda vez que se comete um pecado, a gente está rompendo o relacionamento saudável, né? Vou te dar um outro exemplo. Quando no final do Gênesis capítulo 1 diz, Deus viu tudo que fez e viu que era muito bom. Eu perguntei isso para dezenas de pessoas e grupos aí que a gente fazia estudo. E o que se entende por bom, né? Porque é perfeito e tal, tudo certinho. Eu disse, espera aí, será que é isso mesmo? Perfeição é boa, né? Da onde nós tiramos isso? Porque o pensamento do hebraico é outro. Dizer que bom é perfeito, a perfeição é boa, é coisa dos gregos, do pensamento grego. O hebraico diz, pelo menos no Antigo Testamento, diz bom é o que está ligado a Deus, relacionado com Deus. Se estiver separado, é do mal. Pode ser mais lindo, perfeito, harmonioso, né? Mas se estiver separado de Deus, né? Então, uma deficiência física é problema para nós, mas para Deus não é, porque ele se relaciona com essa sua criatura. Então, isso, naquele encontro de justiça, paz e integridade da criação, com 1.000 e tantas pessoas, eu falei disso. E depois veio uma esposa de um professor de teologia da Irlanda, acho que era da Irlanda, disse, nunca ouvi falar isso, que bom é o que está ligado a Deus. E mal é o que está separado, né? Mas essa é a explicação. Então, essa releitura, ou essa redescoberta de termos ou de entendimentos, né, mais convincentes do que simplesmente aquilo que nós hoje imaginamos, né? Isso tem que se trabalhar. Outro exemplo ali daquilo que você citou, Bruno, a questão da imagem, né? Os exegetas aí ainda discutem que imagem é que está sendo discutido. O que significa essa palavra imagem? Mas a que mais me convence é o seguinte: um rei, quando vai conquistar uma outra área, um outro país, ele derrota lá os soldados do outro rei, e daí ele coloca uma coluna com a imagem dele ou com o nome dele, tá? E deixa naquele país. Então, ele vamos dizer assim, aquela coluna, aquele estandarte, representa o rei que domina ali. Até aparecer outro rei que derruba aquela coluna e aí vai colocar a coluna dele, né? Então, se nós somos imagem de Deus, nós temos que pensar, nós estamos aqui nessa visão de mordomia ou de representante, cuidando daquilo que é de Deus, né? Cuidando da natureza e cuidando de tudo. Então, essa é uma das possíveis interpretações da palavra imagem. Mas nós temos que estar aberto para um leque muito grande de interpretações, né? E o que nessa história que antes foi levantado pelo Felipe da cruz, né, sobre a cruz, mexe também conosco nessa área, porque daí nós temos que reconhecer que
a natureza está dentro daquilo que está ligado a Deus, porque Deus ama tudo o que Ele criou, né? Por isso a gente fala, pelo menos no livro eu digo, eu acho que não ouvi isso em lugar nenhum, que salvação ou redenção é ao mesmo tempo pessoal, social e ambiental. Ou não é salvação, ou é outra coisa, ou é um reducionismo que vem de ideologia, mas não vem da Bíblia. Isso é um novo aprendizado para todas as igrejas, não é, Ademir? Falar que salvação em Jesus Cristo é pessoal, social e ambiental ao mesmo tempo. Muito bom, Werner. Daqui a pouquinho nós vamos encaminhar para o encerramento da conversa, mas tem pessoas aqui mandando no chat ainda. Não são os links, né, que a Raquel disponibilizou aí para você participar do movimento, para você baixar também alguns materiais. Eu gostaria, Werner, que se você também pudesse dar um pequeno conceito, um pequeno resumo, quando você fala justiça socioambiental, o que que você se refere? Né? Qual seria o conceito que você traz de justiça socioambiental? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Okay. No ano 2015, 2016, eu assessorei o CEBI Sul, junto com outras pessoas, sobre esse conceito, justamente, né? Na igreja, a gente fala geralmente do cuidado da criação, né? No contexto de igreja. Só que ele é um conceito um pouco mais soft, né? Mais ameno. E quando você fala de justiça, você está falando de uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, que pega mais, né? E isso é justamente a justiça socioambiental é um conceito consolidado já na discussão ambiental, né? De que realmente se trata de injustiças também na questão ambiental. Não se trata só de uma falta de cuidado, né? São injustiças que se cometem, arbitrariedades. Tem um teólogo que diz assim que não existem problemas ambientais, né? O que existe são problemas humanos que usam o meio ambiente, de alguns humanos que usam o meio ambiente para oprimir outro ser humano, né? Então, nesse contexto, a natureza normalmente é vítima, né? É ferramenta e é vítima. Então, para você despertar, então realmente a opção foi clara, não falar em cuidado ambiental, mas falar de justiça como algo que denuncia injustiças, né? Sociais e ambientais. Então, basicamente é isso. Tem vários escritores que escreveram sobre isso, né? Mas nesse livro todo, eu percebi, eu não tenho mais condições, até físicas, né, para fazer uma discussão acadêmica, para discutir com bibliografia. Então, ali eu não cito bibliografia nesse livro, né? Então, realmente são textos breves para a nossa reflexão e algumas informações básicas, aí, como termos gregos e tal, para nós despertarmos e dizer, nós temos que pesquisar mais a fundo e tentar desfazer um discurso da igreja que é equivocado, né? Certo. Ângela, você levantou a mão, quer comentar, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Não. Não conseguia ver meu microfone aberto, desculpa. Primeiro eu quero agradecer o Werner, né, por esse compartilhar, né, tanta sabedoria. Claro que não é uma sabedoria que não tenha exigido dele muita dedicação, né? Então é o segundo reconhecimento, porque você trazer interpretação bíblica, uma exegese bíblica, usando o hebraico, comparando com as traduções que as igrejas usam, que isso foi colocado várias vezes, né? E argumentar é algo assim fantástico. Eu queria saber se o
professor, né? Para mim, o Werner hoje está mais professor do que pastor, né? Ali dentro do Gênesis, que também é alguma coisa que a gente sempre fala na igreja, né? A questão do desvio, né? Da interpretação do verbo dominar, sujeitar, e pouco se dá para cultivar o campo, né? E eu busquei, algumas vezes, pesquisando a questão do dominar, e eu entendi que o dominar é entender o suficiente para quê. Então, por exemplo, se eu convido alguém para comer um macarrão em casa, o molho de tomate é meu, eu que faço, eu domino o molho, eu mando bem, eu entendo melhor que ninguém como se faz um molho de tomate. Então, isso é dominar, é entender do assunto, eu domino esse assunto, é uma gíria, né? Tipo, Deus passar a tarde no cirandar e perguntar para Adão, e daí, como é que foi? Ele falou, ih, cara, não sei não, o jacaré botou um monte de ovo aí, tô achando estranho. Não domino o assunto. Quantos ovos pôs a cobra? Eu sei lá, a cobra bota ovo, não domino o assunto. Então, eu pergunto para o Werner se ele concorda, né? Ou eu desviei muito do texto no hebraico, essa questão de interpretar o dominar, que para nós chegou de uma forma muito antropocêntrica, mas, na verdade, o que o texto quer dizer é entenda para você poder fazer aquilo que era meu, que é o Missio Dei, para você poder se relacionar comigo e com o que eu criei, né? Que também é chamado como mordomia, enfim, era isso. Então, Ângela, eu não tenho isso bem presente aqui agora, esses verbos do hebraico, mas eu aprendi com o Timóteo Kerriker. Ele tem isso no livro dele sobre a ecoteologia, cuidar da criação. Você tem o nome certo do livro, Raquel? Não, eu não estou lembrado. Mas é o seguinte, ele mostrou que esses verbos são usados no Antigo Testamento, em outras passagens, quando, por exemplo, o Salvador ou o rei exerce uma dominação no sentido de ordenamento do caos, daquilo que está prejudicando a sociedade, né? Então, o dominar e sujeitar, os dois verbos são usados nesse sentido, de um ordenamento da situação que seja restauradora, seja salvadora para a sociedade. Então, não é no sentido de pisotear e de destruir, de esmagar, né? Não tem isso. E uma semana atrás, na outra live, ele comentou o seguinte, uma leitura interessante, que a desobediência de Adão e Eva, qual foi? Ele falou, foi dupla. Primeiro, a primeira desobediência é que eles tinham a tarefa de dominar também os animais. E eles não dominaram a cobra, né? Deixaram a cobra dominar eles, brincando, né? E a segunda foi realmente comer do fruto proibido. Então, a gente sempre só fala do segundo, né? Mas o primeiro já está aí, né? Quer dizer, é uma visão bem antropológica também, como você disse, Ângela, né? Primeiro Mas trouxe mais problema, né? Então, Primeiro trouxe mais problema, né? Foi não dominar a cobra, né? na verdade, era para dominar as plantas e os animais, né? Quer dizer, no sentido de ser quem controla, né? Controla. E eles não se deixaram levar na conversa pela cobra, né? Bom, é interessante isso aí. Bom, eu acho assim que a questão ela vai mais fundo, porque, por exemplo, antes de falar da criação, historicamente, o povo de Israel tinha a experiência histórica da libertação, da saída do Egito. Tá? E esses são textos realmente mais antigos, o Código da Aliança, né? Gênesis 22, 21 em diante ali, são textos
pela análise, vamos dizer assim, que os exegetas fazem, são bem mais antigos do que os textos lá do Gênesis 1 e 2. 200, 300 anos depois, né? Mesmo no profeta Isaías ainda tem textos que falam da criação, mas parecem como frases subordinadas e não como frases principais. Então, o principal é o agir de Deus na história, como também a gente pode dizer, o principal é a salvação em Jesus, né? E mais tarde, aos poucos, no confronto com outras religiões e outras realidades, esse povo do Egito, no caso, o povo hebreu, se deu conta de que, poxa, esse nosso Deus que nos arrancou lá do Egito, de um faraó que se dizia Deus, né, todo-poderoso, esse também teve capacidade de pendurar as lâmpadas aí no céu, né? Então foram colocando mais, em termos polêmicos, toda essa questão, né? Então eu acho assim que nós também temos que, quando a gente vai falar dessa questão de subjugar e dominar, a gente tem que partir da ação salvadora de Deus, né? Em Jesus Cristo e dizer, mas quando por causa da salvação em Jesus, nós podemos, vamos dizer assim, harmonizar tudo. É uma pequena dica, né? No final, lá em Marcos 1, quando fala no final da tentação, diz lá que Jesus, então, né, o diabo foi embora e Jesus estava com os animais silvestres e os anjos o serviram. Então, um conflito, vamos dizer assim, de desobediência a Deus, né, foi resolvido e imediatamente Jesus estava em harmonia com a natureza e com os anjos, no caso, com Deus, né? Se funcionou para Jesus o perdão, então por que o perdão dos pecados para nós não vai funcionar do mesmo jeito, como está em harmonia com Deus e com a natureza também, né? São coisas que a gente passa por cima na Bíblia e não vê, né? Até um tempo atrás uma pessoa diz, nunca ouvi falar isso, né? É É verdade, por né? isso Não que se a fala Elsa está disso, mas se a gente comentando aí, começar, velho. tem que começar a falar, não é isso, Felipe? A Elsa está dizendo que você bagunçou a cabeça dela, né? Você está chacoalhando aqui nossas ideias. Muito bom. É, Eu tenho uma última questão que eu queria colocar para o Werner, e aqui a gente já vai encaminhando para o final da nossa conversa. O último capítulo, eu sublinhei aqui algumas afirmações que eu acho muito importantes. Lá na página 139, você fala assim: a omissão diante dos dramas sociais e climáticos deixou de ser uma opção aceitável. E logo mais adiante você coloca assim que a igreja no caminho colabora sim com iniciativas e políticas que visam a defesa da vida e dos direitos das pessoas e da natureza. E por fim, uma coisa que me chamou muito a atenção, que falou muito comigo, quando você traz uma citação do teólogo alemão, Bonhoeffer, quando ele fala uma igreja das fronteiras abertas. E você escreve o seguinte: o cristão que realmente quer servir a Deus no próximo e no cuidado da natureza não espera pela igreja. Engaja-se em grupos e organizações civis. Entretanto, pode descobrir-se útil para ajudar uma comunidade eclesial que está se abrindo. Vale lembrar que o Espírito sopra onde quer, João 3,8, e pode revelar ministérios além muros e pós-muros. E a pergunta que eu coloco para você, Werner, você nos instigou muito lá no início do livro que a gente não pode ser uma palavra só de texto, né? A palavra de Deus ela é acontecimento, ela é ação. Então, na sua caminhada, na sua experiência, quais sinais concretos e inspiradores do reino de Deus você tem observado para além dos muros da igreja e que a igreja pode se juntar nessas iniciativas, pode se inspirar nessas iniciativas? Eu gostaria que você comentasse um pouco para inspirar e encorajar a gente a colocar em prática um pouco daquilo que a gente está ouvindo aqui. obrigado, obrigado. Aí, só começando essa parte que você leu, no início eu falo da igreja como tabernáculo, né?
Tabernáculo é uma tenda pequena que você desmonta e monta lá na frente de novo, né? Sem grandes estruturas, né? E Deus veio se encarnar justamente, e lá diz, habitou entre nós, mas a tradução correta é armou a sua barraca, armou a sua tenda entre nós, né? Não que ele construiu um baita de um prédio, né? Então, a igreja quase como um móvel, não uma estrutura fixa, um imóvel, né? Então, nessa minha caminhada pessoal, eu tive riquíssimas experiências e até colecionei uma vez, e na verdade depois negligenciei também, né? As experiências que a gente faz, que Deus agindo no meio do movimento popular, por exemplo, tá? Poderia citar aí uns 10 exemplos, tanto de Deus intervindo, né? Por exemplo, um acampamento, até relatado numa revista teológica de um outro colega, um acampamento, o pessoal tentou entrar numa área, foi expulso, ficou acampado no meio hectare de terra, um grande grupo de 100 terras, bem no início do movimento, e veio uma tempestade. E o proprietário tinha cedido essa área, e aí uma pessoa falou: não, aqui Deus não vai permitir que nós vamos ser destruídos pela tempestade. E na frente da área, a tempestade abriu em V e foi para os dois lados. Imagine, o cara diz: não tem coisa melhor do que ser filho desse pai bondoso que nós temos, né? Ou ali no oeste do Paraná, talvez a Iris e o Jair devem lembrar, tinha uma fazenda na fazenda mineira em São Miguel do Iguaçu, né? E aí o pessoal também, depois de muito tempo se organizando e tal, resolveu ocupar, porque era uma briga de herdeiro, a proprietária morava em São Paulo, não queria mais saber daquela terra, e eles entraram naquela área, 800 famílias, principalmente de Medianeira, o pessoal. Aí, onde vocês moram. Aí, imediatamente, pouco tempo depois, chegou a polícia. Mas enquanto chegava a polícia, também chegou uma tempestade. E essa tempestade, eles estavam recém montando as barracas, cozinhando o almoço ali, né? Tinham entrado de manhã, e aí essa tempestade assim derrubou uma barraca atrás da outra. E um tal de Miguel me contou depois, ele disse assim: eu pedi a Deus para eu me pendurar nessa barraca e não deixar demolir essa barraca, ela não foi demolida. E acabou a tempestade, chegou o delegado com a polícia, queria nos expulsar. E quando ele viu todo esse caos, né, assim, criança chorando e colchão molhado, tudo assim, tudo bagunçado, ele perdeu a fala, virou a cabeça e foi embora com o pelotão dele. Então esse Miguel falou: Deus usou a tempestade para tapar a boca do prefeito, do delegado, né? E assim uma série de outras coisas onde eles percebem imediatamente a presença de Deus, né? Outro lado é a experiência comunitária, né? Dentro de um acampamento, na igreja lá de Medianeira, um tempo tinha um grupo acampado no quintal da catedral. Aí um outro grupo que tinha ocupado uma área há um tempo antes, já bem no sudoeste, não vou lembrar o nome do município, mas pediram para virem lá visitar. Aí esse pessoal foi lá e visitou esse pessoal que tinha ocupado uma área. E depois de 2 semanas foram embora, e o pessoal disse: por favor, voltem, venham aqui de novo e tal. Porque nesse pouco tempo que vocês estavam aqui, vocês apaziguaram uma porção de briga de vizinho, de um avançar a cerca contra o outro, aquelas coisas assim, bem humanas, né? Briga de marido com mulher da outra, essas coisas assim. E aí a gente se deu conta, o fato de esse pessoal estar acampado numa lona preta, apertadinho atrás do pátio, no pátio da igreja, fez com que eles aprendessem um jeito de convivência e de lidar com conflitos
que ninguém de nós aprende. Não aprendemos na escola isso, né? E eles foram capazes de ir num outro lugar e resolver conflitos, né? E também falaram, mas isso aí Deus está ajudando a gente, tá? Ficou nisso, né? Gente ligado à igreja, muitos deles são ligados à igreja. E assim eu poderia contar N exemplos também na segurança alimentar, né? Vou dar só mais um exemplo. Em 2009, nós tínhamos conseguido, pelo Conselho Nacional, aprovação da lei da merenda escolar, que ela é antiga, mas que, a partir daquele ano, 2010, então, ano seguinte, a merenda teria que ser comprada, pelo menos 30% da agricultura familiar local, né? Para ter uma compra direta e o pai entregando para o neto ou para o filho, e assim por diante. E aí estava no Senado, era fim do ano, setembro, outubro, e aí, de repente, o presidente do Conselho vem e nós estávamos reunidos em comissões. Eles eu preciso de gente para ir lá falar com o senador Dornelles, que era do Rio de Janeiro, porque ele vai relatar para o Senado, onde ele vai dizer, no máximo, 30%, e não no mínimo, 30%. Aí vai voltar para o Congresso, e nós já lutamos 2 anos para passar essa lei na Câmara, vai ser mais um ano perdido e tal. E daí o grupo foi lá falar com o Dornelles disse, vamos ao que interessa já, rapidinho. Ele diz, eu tenho ordem do Sérgio Cabral de colocar no máximo, e amanhã eu vou relatar, amanhã de tarde eu vou relatar para o Senado que é para ser mudado esse negócio. Aí eles voltaram, não teve conversa. Aí no outro dia de manhã nós estávamos em plenário, às 11 da manhã, chama o presidente do Conselho para almoçar com o Lula, porque tinha lá uma entrega de prêmio de gestor eficiente da merenda e tal. E aí a gente diz assim, teve que Deus dar uma mãozinha, né? Sentar o nosso presidente do lado do Lula, em 2009, né? E o Lula pergunta, como é que vai, Renato? Como é que está indo a segurança alimentar? O Renato diz, infelizmente, estamos com esse problema, que o Dornelles vai relatar e vai alterar a lei, né? E daí o Lula disse, mas não é possível, Sérgio Cabral, companheiro nosso, eu vou telefonar para ele. Lula telefonou para o Sérgio Cabral falou com o Dornelles, e o Dornelles não alterou a lei, e em março, em 2010, aí começou a compra de, no mínimo, 30% da agricultura familiar, né? Então, a gente diz, a gente pode batalhar 2 anos, né? Mas, no fim, tem que deixar Deus fazer um pouquinho também. Muito bom, Werner. Muito obrigado. Eu sei que a gente já está com o tempo um pouco estendido, mas eu queria acrescentar uma última participação, porque essa sua última experiência me fez lembrar de algo que o Anderson compartilhou comigo. O Anderson está aí ainda na conversa, está me ouvindo? Ele é um irmão nosso aqui de Parintins, ele é professor no Instituto Técnico Federal e ele teve uma experiência muito interessante sobre a merenda escolar no território indígena, porque ele foi fazer um trabalho no território indígena e percebeu que grande parte da alimentação, da merenda escolar, era industrializado, era enlatado, porque eles falavam que os indígenas não produziam, não tinha produção lá. Então ele teve um trabalho muito interessante que conseguiu reverter e usando essa lei aí. Anderson, você Sim. poderia falar um pouquinho, bem resumido, dessa experiência aí, Anderson? Porque eu acho que é um sinal do reino de Deus também, né? Não sei se ele está me ouvindo, ou se ele já saiu, se ele poderia compartilhar um pouquinho. Eu estou ouvindo sim, estou ouvindo e aprendendo muito. Fala um pouquinho para Tava a aqui, gente, antes dessa experiência aí sobre a merenda escolar no território indígena. Como que aconteceu? então, super interessante aqui ouvir o Werner falando e contando, né, dessa política que foi tão importante, mas que na experiência ela tem retardado, né, a chegada dela nas aldeias, nos povos tradicionais que realmente precisam, né, dessa política pública. A gente estava coordenando um curso de agroecologia, um curso técnico e médio ao mesmo tempo, para o povo Sateri-Maué, na região de Maués, bem perto aqui de Parintins. E a gente começou a observar que uma das carências, né, do povo era a questão da alimentação, né, principalmente na escola.
E a gente foi procurar se informar por que que não vinha alimentação regionalizada, né? Por que que a prefeitura não comprava? Aí, porque não fazia um edital, né? Não temos um edital específico para eles, porque eles não têm produção. A gente, mas como assim? Não tem produção? E o órgão responsável pela ATE, né, que era do município, dizia que realmente não tinha, do estado também. E aí a gente fez uma mobilização com os alunos, né? Não só o Instituto Federal, mas também Slow Food estava nessa luta, né? E a gente conseguiu fazer um questionário, os alunos foram a campo e fizeram uma pesquisa, um levantamento, né? Em loco, indo com os produtores indígenas e fazendo um levantamento de tudo que produziam, quantidade, e também as variedades, espécies, né? Não só tudo envolvendo a agricultura, não só vegetal, né? E fizemos um relatório, entregamos para o Ministério Público, e o Ministério Público marcou uma reunião, né, e trouxe todo mundo para a roda, na Secretaria de Educação, Municipal, Estadual, né, os órgãos de ATE e Secretaria de Produção, todo mundo, e aí perguntaram para a Prefeitura por que que não tinha edital. Não tem porque não tem produção, né? E todo mundo atestando a mesma coisa, e aí pediram para que a gente apresentasse os dados da pesquisa, né? E a partir daquele momento foi exigido, né, obrigado, na verdade, que eles abrissem edital. E já estamos no terceiro edital agora, né? Começou com mais de 20 produtores, 120 mil, e agora são mais de quase 200 mil reais, né, esse último edital aí para alimentação escolar. A gente sabe que ainda é muito pouco, mas já é um trabalho pioneiro aqui na região, né, que envolveu muitas mãos e principalmente, né, os alunos e os produtores. Hoje eles estão se organizando, montando associação, né, para que possam continuar ofertando esse alimento de qualidade, né, que a gente fala que não lá o termo, né, eles mesmos falam, não, isso não é merenda, isso é um alimento, né? É uma alimentação escolar regionalizada, né? Os produtores são os pais dos alunos, né? Em vez de entrar o quisuco e a bolacha, né, eles estão tomando vinho de patauá, açaí, bacaba, né, comendo o pescado, enfim. Eu acho que foi um dos maiores legados que o curso deixou ali para o povo Sateremaué. Muito bem. Parabéns, Anderson. Muito Realmente legal. é uma experiência, esse tipo de experiência de lutar nas políticas públicas tem, vamos dizer assim, tem o seu tempo, né? Que é diferente do que o tempo da igreja. E esse é um dos problemas, né? O pastor tem que pregar todo domingo e ele quer mostrar coisas boas. E às vezes você está numa luta dessas por uma política pública, você fica 2, 3 meses e não vê resultado, né? Mas de repente sai um resultado. Então a gente tem que, vamos dizer assim, não tem como sincronizar, mas a gente tem que, por isso que no meu livro eu falo de que tem gente que está meio desigrejada, mas que tem uma função de ajudar as igrejas, né? Sim. Justamente porque estão inseridos em outras batalhas, em outras coisas que talvez não tenha nada a ver com a igreja, mas tem a ver com justiça social, bem-estar, saúde e assim por diante. Tem a ver com o reino de Deus, né? O reino. Por isso Muito que a bom. igreja se coloca em segundo lugar, né? Como eu disse no início, ela tem que estar a serviço do reino. Senão ela se torna uma visão, uma igreja clube, né? Com visão olhando para o próprio umbigo. Obrigado, Anderson, por compartilhar a experiência. Bem, estamos aqui chegando já ao final da nossa conversa, mas é importante informar como é que as pessoas fazem para adquirir o livro, Werner. Raquel, quem pode nos orientar? Entre em contato com quem? Tem site, tem contato? Como é que faz? Acho que a Raquel pode explicar, porque Renovar Nosso Mundo tem um estoque, né?
tem a livraria, né, a editora Descoberta, em Londrina. Eu também tenho alguns exemplares, mas a Renovar pode atender, eu acho que mais rapidamente, né? Como é que faz, Raquel? Sim, são essas três opções, né? De comprar direto no site da Editora Descoberta, comprar com o Verne, aí também no contato no WhatsApp dele, ou direto com o Renovar, que aí pode comprar direto no meu WhatsApp, que no momento eu sou a mobilizadora do movimento aqui no Brasil, e os livros estão aqui na minha casa. Né? E aproveitando, o Joaquim, é esse aqui, que está na capa do Ei, livro, Joca. ele está escutando aqui. Joaquim, oi. Gostei de você na capa do livro. Aqui, ó. Ele sempre mostra para as pessoas que é ele apontando aqui. Bonito. E aí, eu não tinha me dado conta, e não sei se as pessoas que têm o exemplar físico, né, desse livro, que tem um outro livro que a editora Descoberta também publicou do Werner, que eu achei muito interessante, que eu não sabia até então, que está aqui no final, que chama Povo que Conhece Seu Deus, Bíblia e Cidadania no Caminho de Baixo, que eu acho que tem muito a ver também com essa publicação mais recente, né? Eu fiquei muito interessada também em Sim. adquirir esse outro livro da editora Descoberta, do Werner, né? Então, são essas três opções de como adquirir o livro. Acho que todo mundo será muito abençoado, como vocês puderam perceber aqui. E é incrível, né, que a gente não percebe o tempo que passa. A gente está aqui já há 2 horas e parece que estamos só há meia hora conversando. Assim, eu estou falando por mim, eu ficaria muito mais tempo só ouvindo o Werner, porque ele é um poço de conhecimento e as histórias são incríveis e muito inspiradoras. Muito obrigada, Werner. Sim. Com certeza. E eu recomendo muito, pessoal, a gente adquirir esse livro, tá? Tem um vídeo no canal do Movimento Renovar Nosso Mundo no YouTube falando sobre o livro anterior do Werner, uma entrevista com ele muito legal, né? E dialoga muito com as reflexões desse livro mais recente. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que participaram. Obrigado, Werner. Foi um prazer, Eu que sempre agradeço. aprendendo muito com você, tá certo? Deus abençoe a todos, que a gente continue nessa Amém. jornada. Lembrando Raquel, que, algum aviso? Felipe, Simone, sim? só agradecendo o pastor Werner também, né? Porque uma porcentagem Até das logo, vendas gente. do Foi muito livro, bom ficar com vocês. Um o- abraço. uma porcentagem da venda do livro é revertida. Simone? O mudo, Simone. Então, Não, agradecer o pastor Werner, porque uma porcentagem, né, da venda dos livros é revertido para o movimento Renovar Nosso Mundo. Tem sido bênção aí na vida de tantas igrejas. Obrigada, pastor Werner. muito bem, Werner, suas últimas palavras e agradecimentos. Eu acho que a palavra do Timóteo no final do prefácio é importante, né? Que nós esperamos novos céus e nova terra, é 1 Pedro 3, né? Aguardamos novos céus e terra renovados, nos quais habita a justiça. E todos sejam abençoados, né? Com essa esperança e essa certeza. Amém. 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 Muito obrigado, gente, mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Raquel. Tchau, Obrigado a obrigada, todos. gente. Tchau, Boa Tchau, Joaquim. tchau. noite. Tchau, Werner. Um abraço. Tchau.